espaço. Uhum. E tem pergunta aí no chat, né, Toninho? Tem, sim. Posso fazer algumas? Pode. Aqui? Eu vou aqui pegar o Carlos. O Renato tem feito algumas perguntas, mas ele destaca algumas acho que a Patrícia está respondendo sobre como é que funciona a construção, mas ela vai falar um pouco mais. Mas a construção sustentável é muito mais cara do que a construção comum? Você poderia responder essa questão? Essa Carlos? é uma pergunta Carlos muito frequente, né? É uma curiosidade que todo mundo tem e que é bastante válida. O que é bastante difícil de responder, inclusive, porque vai depender de que nível a gente quer chegar, né? Vamos pensar assim, o dia que eu nasci, o dia que todos nós nascemos, a gente já deixou de ser sustentável, porque a gente nasceu e a gente já está impactando, tá certo? Então, 100% sustentável ninguém vai ser. 100% barato, para fazer uma mudança de pensamento, de construtivo no mercado, também não vai ser barato, né? Porque a gente tem que mudar a forma de pensar a construção. O sistema construtivo começa a mudar. Na mesma forma que houve uma época em que se construía um arco autoportante, porque não havia o ferro, né? Quando o ferro introduziu na obra, a obra encareceu. Mas em compensação eu consegui fazer vãos maiores, sem arco e mais rápido. Então, a mesma coisa está acontecendo hoje. Se a gente sair com um pouquinho o olhar de águia, né, olhar de pássaro, e começar a olhar o que está acontecendo no nosso mundo agora, a gente vai ver que é exatamente isso. A gente está passando por uma transformação em função de uma necessidade. O planeta está gritando. Então, algumas coisas ainda são mais caras do que a obra tradicional, mas que vão ser absorvidas de uma forma que o mercado vai começar a produzir cada vez mais, aumenta a demanda, diminui o preço. Além da construção do valor, vou pegar na carona, a gente já percebe que algumas prefeituras estão dando incentivos, né, de IPTU, entre outros, Sim. se você tiver uma obra com essa convicção sustentável. Isso também ajuda a baratear. Isso né? é uma atitude maravilhosa, né? Se a gente conseguir fazer com que os municípios entendam que uma atitude dessa para o município é importante, porque ele vai ter na sua região obras mais adequadas ao seu entorno, isso é fundamental. Num outro projeto que eu estou desenvolvendo com uma outra empresa, existe a possibilidade da prefeitura assumir junto com a gente uma questão como essa. Então a gente vai entregar o projeto e o comprador desse lote que resolver construir a sua casa dentro dos parâmetros que a gente vai estabelecer, vai ter uma isenção X no IPTU. Isso está sendo negociado. Eu acho que isso é fantástico. Se a gente conseguir implantar isso em todos os municípios, isso existe na Espanha, né? Quer dizer, se você fizer um edifício onde você utiliza o mínimo de energia renovável para iluminar o seu edifício ou para aquecer, para o que seja, você tem essa isenção. Então, né? Bacana, boa atitude do município. Perfeito. Patrícia, tem uma outra questão também quando a gente fala do custo de uma obra sustentável, que é o retorno em longo prazo também que a pessoa vai ter, com economia de diversas coisas, água e energia. Isso também pode ser um ponto positivo, né? Totalmente. O retorno desse, às vezes é em curto prazo, às vezes é em médio e longo, né? E aí, isso acontece e, de fato, a hora que você leva essa continha para o papel, né, na continha ali, vamos ver quanto é que eu pago durante tantos anos, quando é que isso vai me retornar, aí você consegue entender que, de fato, é viável, né? E agora tem mais um detalhe que é muito importante na questão da construção sustentável e nesses benefícios que ela traz, que é também o benefício pessoal, da qualidade do ar que a gente respira dentro de um imóvel que a gente construiu de forma sustentável. Né? Se eu pinto uma parede de cal, por exemplo, eu estou deixando a parede respirar. Né? Ele é bactericida. Se eu coloco um quadro verde de tilância, que é uma espécie de bromélia, eu estou filtrando o ar, tirando os compostos orgânicos voláteis, que são aquelas partículazinhas que vão, que são tóxicas que a gente respira. Então, algumas estratégias que a gente utiliza e não utilizar fenólicos ou materiais que são tóxicos também ajudam a própria pessoa, quer dizer, tem um benefício pessoal nisso também, né? Uhum.
E esse também é uma das questões que a certificação de construções sustentáveis pede, né? Isso. Não só o cuidado com o meio ambiente, mas também a qualidade de vida da pessoa que vai habitar aquele local, Exato. né? E já que a gente cita aqui a certificação, eu queria saber qual é a sua opinião em relação às certificações, porque é um tema ainda que gera algumas divergências, né? Olha, eu gosto muito como eu disse, eu sou uma pessoa otimista, né? E eu gosto muito da certificação porque ela é uma ferramenta de difusão daquilo que a gente quer alcançar. Né? A certificação no edifício vai chegar um tempo que ela vai ser absorvida totalmente pelo desenho da arquitetura. Né? Quando isso acontecer, talvez ela perca o sentido total que ela tem hoje. Né? Isso a gente está falando a longo prazo. A certificação do urbano, talvez ela perdure mais, porque a intervenção urbana ela requer uma série de multidisciplinaridades que a gente precisa controlar muito bem, e isso talvez não seja absorvido só pelo desenho, porque entra a questão social também. Né? Então, eu acredito, acho que a gente precisa de todas as ferramentas que a gente puder para difundir a necessidade de se fazer um edifício sustentável. Achei legal. Bacana, Toninho tem mais perguntas. Boa pergunta tua. Achei excelente a resposta. Eu queria até também dar a minha opinião. Eu acho até que, como eu havia dito agora há pouco, se tem diversas edifícios ou obras que se arvoram de dizer que são sustentáveis, que bom que tem alguém que certifique que é mesmo, porque aí de fato é verdade, né? Então eu acho que tem o lado comercial, de marketing, de posicionamento, mas tem o lado também de dizer, não, tá certo, é verdade. Né? Eu acho que esse é o lado da certificação que confirma, né, aquela decisão de se realmente fazer uma obra, né, sustentável. Né? Perfeito. E Patrícia, no Vila da Mata vai ter alguma certificação ou vai ser exigida alguma certificação para as casas que forem construídas lá? Não, a gente está aplicando as estratégias e as estratégias são absolutamente visíveis ali. Você caminhando pelo loteamento, você vai sentir isso, vai perceber isso. A gente não precisa da certificação ali. A gente acredita que a gente está bem estruturadinho e estamos levando da forma que a gente acredita. Não existe a necessidade de comprovar mais uma vez o que já é visto a olho nu, né? Exato. E eu queria que você então explicasse pra gente como que as pessoas que vão frequentar aquele espaço vão poder se relacionar com a natureza, com a própria cidade ali, a comunidade que está no entorno. Em todo o empreendimento a gente criou ruas para pessoas, não para carro, né? A gente vai ter um bom fluxo viário, né, para tráfego rodado, mas a gente principalmente estruturou o empreendimento para que as pessoas possam sair das suas casas a pé ou em bicicleta. Então, todo o empreendimento tem ciclovia, a ciclovia é periférica para ajudar, inclusive, na segurança do empreendimento. Né? Quer dizer, a pessoa vai de bicicleta, passa por trás da casa de todo mundo, se conecta com a outra rua. Eu dali vou me conectar com a rodovia, que esse é o projeto que a gente está estruturando com a prefeitura para sair desse micro-universo do loteamento, ampliando para o macro-urbano. Né? Então, tudo que a gente está implantando ali no loteamento, a gente está com a prefeitura buscando trazer para fora do empreendimento, né? Para fora, para o espaço urbano mesmo. Então, as ciclovias vão ajudar as pessoas a se comunicarem, a se exercitarem, mas também a diminuir o tráfego rodado. Né? O uso de combustível fóssil vai reduzir, porque as pessoas vão se locomover com um transporte sustentável, que é a bicicleta. Com certeza. Então é mais uma estratégia que a gente está aplicando. E eu acho também que nessa questão me chama a atenção, a gente falava agora há pouco, né? Em que tempo a gente está para mexer nessas questões, né? Porque em alguns países já é muito difícil de retroceder. Né? Acho que pensando em São Paulo, difícil a gente fazer São Paulo como a Vila Roça, né? Quer dizer, criar em São Paulo isso. E fica vendo essa saia justa da gente fazer ciclovias que só pode andar de domingo, né? Quer dizer, um negócio meio estranho, né? Quer dizer, fica um dilema, né? Por que a gente não pensou nisso antes, né? E que bom que a gente está pensando aqui para frente. Quando tiver uma nova avenida, que se pense nisso, né? Claro, totalmente. Agora, existem muitas alternativas, eu acho, para São Paulo. Eu acho que se a gente fizer um estudo com um pouco mais né, aproximando essa lente nesse urbano, a gente consegue viabilizar muita coisa ainda. Tanto
de ciclovias, como o transporte público, né? Trens de superfície podem ajudar muito a cidade. Enfim, uma série de estratégias que podem ser utilizadas ainda na cidade que a gente pode começar a pensar e a trabalhar nisso. Uhum. Bom, e não só na cidade, né? Como Vila da Mata é muito próximo a São Paulo. Eu acho que esse também é um dos grandes atrativos de um projeto desse porte, né? A pessoa poder ter um lugar perto da natureza a poucos quilômetros de São Paulo, né? Claro, a gente está muito pertinho, são 40 minutos de carro, é muito próximo. Uhum. Bom, a primeira parte do nosso programa, infelizmente, vai ter que ficar por aqui. Nosso bate-papo está muito bom. A gente tem que ir para uma pausa, mas daqui a pouco a gente volta com mais arquitetura sustentável, mais da Patrícia e muito mais conversa aqui no Ciclo Vivo.